Marcelo estacionou o carro velho de frente para a casa de muros baixos e pintura descascada e ficou alguns segundos parado, com as mãos ainda no volante. O motor apagou, mas o barulho do coração dele continuava alto, como se estivesse correndo até ali. Fazia quase 18 anos que não entrava naquela rua. A última lembrança que tinha daquele portão verde era de uma mala pequena, um abraço apressado e uma promessa que nunca cumpriu. Eu volto para buscar vocês. Não voltou. Respirou fundo, pegou coragem e desceu. O chão de terra batida em frente ao portão tinha os mesmos buracos de antigamente, agora preenchidos de mato. Marcelo apertou a campainha improvisada, um pedaço de fio amarrado na grade, e esperou. O cheiro de café coado escapava pelas frestas. A tranca girou. A porta se abriu devagar. Rosa surgiu na entrada, com o avental velho amarrado na cintura, o cabelo preso num coque apressado. O rosto tinha novas rugas, o olhar, não. Continuava firme, atento, como se nunca tivesse parado de vigiar a vida. Ela o encarou alguns segundos em silêncio, sem surpresa, sem sorriso. O que você quer aqui, Marcelo? A voz saiu baixa, mas dura. Ele tinha ensaiado tantas frases no caminho. Pensou em começar com desculpa, depois com senti saudade, depois com eu errei. Na frente dela, todas as palavras pareceram pequenas. Eu vim pedir perdão, conseguiu dizer, a voz falhando. Rosa apoiou a mão na lateral da porta, sem se mexer. Olhava para ele como quem olha para um desconhecido. 18 anos depois, ela perguntou, sem ironia, só cansaço. Marcela baixou a cabeça. Eu não tenho desculpa. Eu não vim com justificativa. Eu só não consegui mais dormir sabendo que talvez fosse tarde demais para tentar consertar alguma coisa. Ela ficou calada por um tempo que pareceu longo demais. Depois abriu mais a porta e deu um passo para trás. Entra. A sala era pequena, mas arrumada. Um sofá gasto, uma televisão antiga, um ventilador de mesa fazendo barulho no canto. Nas paredes, várias fotos de um menino que ele só conhecia de longe. Criança com dente faltando, adolescente com uniforme de escola pública, rapaz parado em frente a uma oficina mecânica, todo sujo de graxa, mas sorrindo. Lucas, o filho que ele deixou para trás. Marcelo sentou na beirada do sofá, as mãos unidas, os cotovelos nos joelhos. Rosa não se sentou. Encostou-se na parede, de braços cruzados, como se precisasse de apoio para não mandar-lhe embora na mesma hora. Ele está trabalhando? Marcelo perguntou, sem coragem de dizer o nome do próprio filho. Está na escola agora de manhã. Vai direto para a oficina depois. Volta só à noite, respondeu Rosa. Estuda à noite, trabalha de dia. Alguém aqui tinha que sustentar a casa. Ele sentiu a frase bater no estômago. Eu posso ajudar. Posso pagar a faculdade, um cursinho, ajudar você também, com as contas, com... Não, ela cortou, rápida. Não é sobre dinheiro, Marcelo. Dinheiro você teve esse tempo todo. Meu filho eu criei sozinha. Ele respirou fundo, tentando não recuar. Eu sei que não posso apagar o que fiz. Sei que não mereço nada de vocês. Mas preciso, pelo menos, tentar ser pai agora, antes que seja tarde demais. Rosa observou em silêncio, como se tentasse descobrir se aquela culpa era verdadeira ou mais uma cena ensaiada. Ele perguntava por você. Ela disse, de repente, até uns 12, 13 anos. Depois parou. Um dia eu perguntei, você não sente falta do seu pai? E ele respondeu, eu sinto falta do pai que eu inventei, não do homem que foi embora. Marcelo fechou os olhos por um momento. A imagem de um menino criando um pai imaginário doía mais do que qualquer acusação. Se ele não quiser me ver, eu vou entender, murmurou. Só, não mente para ele dizendo que eu morri, como você tinha todo o direito de fazer. Diz a verdade, que o pai foi covarde e agora está tentando, tarde demais, ser alguma coisa. Rosa suspirou. Eu nunca disse que você morreu. Ela olhou para o relógio na parede. Ele chega daqui a pouco. Vamos ver o que ele decide. O tempo parecia não andar. O barulho da rua entrava pela janela. Uma moto passando,
um cachorro latindo, uma criança chorando no vizinho. Marcelo sentia a camisa colar nas costas de tanto suor, mas estava frio por dentro. Um portão bateu lá fora. Passos no quintal. A chave girou. Lucas entrou pela porta com a mochila nas costas e manchas de óleo nos dedos, mesmo antes de ir para a oficina. Devia ter saído da escola e parado em algum lugar para arrumar uma bicicleta de vizinho, como fazia às vezes. Tinha 17 anos, o corpo magro de quem cresceu rápido demais, o olhar cansado de quem começou a trabalhar cedo. Ele parou no meio da sala ao ver Marcelo sentado. Olhou primeiro para a mãe, depois para o estranho de camisa social, relógio, cara e sapato que não combinava com aquele chão. Mãe? Rosa respirou fundo. Lucas, este é o Marcelo. Um silêncio pesado caiu. O garoto não precisou de mais explicação. Sabia quem era Marcelo. Sabia desde criança. Pelo nome, pelo rosto em fotos antigas que a mãe havia escondido e ele encontrou um dia revirando gavetas. Meu pai, ele completou, sem emoção, sem carinho, só constatando um fato. Marcelo se levantou devagar. Oi, filho. Lucas não respondeu. O filho soou estranho, deslocado, como um título que não foi conquistado. Posso conversar com você um pouco? Marcelo perguntou, engolindo seco. Posso ir para o meu quarto? Lucas perguntou, sem olhar para ele, apenas para a mãe. Rosa hesitou, o coração dividido entre obrigar o filho a ouvir e protegê-lo de mais uma decepção. Vai, disse por fim. Mas hoje à noite a gente conversa. Lucas passou reto por Marcelo, como se ele fosse um móvel a mais na sala. A porta do quarto bateu com força. Marcelo voltou a sentar, as mãos tremendo. Ele tem todo motivo para me odiar, murmurou. Ele não te odeia, Rosa respondeu, olhando para a porta fechada. Ele só não te conhece. Nos dias seguintes, Marcelo voltou. Chegava na hora que sabia que Lucas estaria em casa, sentava na sala e esperava o garoto aparecer. No começo, o rapaz mal respondia. Sim, não, talvez. Não perguntava nada, não encarava o pai. Marcelo insistia. Perguntava da escola, do trabalho na oficina, do time que ele torcia. Contava pequenos pedaços da própria vida, sem se gabar, só tentando dizer eu estou aqui, agora. Uma noite, Rosa chamou os dois para a cozinha. A mesa simples estava posta com arroz, feijão, frango ensopado e salada. Senta, Lucas, ela pediu. A gente precisa conversar. O rapaz estranhou. A mãe quase nunca fazia discursos. Ele sentou, desconfiado. Marcelo também. Rosa respirou fundo. Seu pai te procurou porque quer te levar para morar com ele na cidade grande, disse, olhando diretamente para o filho. Lá tem mais oportunidades, estudo melhor, emprego melhor. Lucas arregalou os olhos. E você? Vai ficar aqui? Eu fico, respondeu Rosa, tentando manter a voz firme. Minha vida está aqui, meu trabalho, meus alunos. Mas a sua não precisa ser limitada a essa rua. Não vou te deixar sozinha. Lucas estrangulou o garfo entre os dedos. Eu me viro, ela insistiu. Fiz isso até agora. O que eu não quero é, daqui a 10 anos, te ver amargo porque nunca teve a chance de tentar algo diferente. Não aceita por ele. Aceita por você. Lucas olhou para Marcelo, depois para a mãe. O peso daquela escolha parecia grande demais para alguém que nem tinha completado 18 anos. Se eu for, começou devagar, eu volto para te buscar. Não vou fazer contigo o que ele fez. A frase entrou em Marcelo como facada, mas ele não desviou. Tinha que ouvir. Eu sei que você não vai, Rosa respondeu, os olhos cheios d'água. Porque você sempre foi mais homem do que ele, mesmo pequeno. Marcelo engoliu o choro. Eu prometo que vou cuidar de você, Lucas. Que não vai te faltar nada, disse, mas sabia que não era esse problema. Uma semana depois, Lucas colocou 2 mochilas surradas no porta-malas do carro de Marcelo. Abraçou a mãe como se não quisesse soltar nunca mais. Me liga quando chegar, Rosa pediu, segurando o rosto do filho entre as mãos.
E se ele fizer qualquer coisa que te machuque, emocional ou fisicamente, você volta para casa. Eu volto com você, respondeu Lucas, insistente, para te tirar daqui para um lugar melhor. Ela sorriu, tentando acreditar naquela promessa. A viagem até a capital foi silenciosa. Lucas olhava a paisagem mudar. Do interior cheio de morros e casas, simples para a cidade grande com prédios altos, viadutos e buzinas de todos os lados. Marcelo tentava puxar assunto de vez em quando, mas o filho respondia com frases curtas. Quando o carro entrou num condomínio de casas de alto padrão, Lucas apertou a alça da mochila. Nunca tinha visto de perto aquele tipo de lugar. Gramado aparado, portão automático, segurança na guarita, câmeras em cada esquina. Chegamos, disse Marcelo, como se fosse normal. O portão abriu sozinho. A casa de fachada branca, janelas grandes e jardim com fonte parecia cenário de novela. Lucas sentia que qualquer movimento errado ali destoaria do quadro. A porta se abriu antes mesmo deles tocarem a campainha. Viviane apareceu no batente, com um vestido impecável, cabelo alisado pelo salão, perfume caro dominando o ar. Sorria com educação, mas os olhos percorriam de cima a baixo o garoto magro com mochila simples, tênis gasto e camisa de escola. Então esse é o Lucas, ela disse, abrindo espaço. Prazer. Lucas só sentiu, entrando devagar. Pesou no piso de porcelanato com cuidado, com medo de sujar. Vou mostrar seu quarto, Marcelo falou, puxando a mala. Subiram por uma escada larga. O corredor tinha quadros abstratos, plantas caras, tapete macio. O quarto de Lucas ficava no final, mais afastado dos outros. Tinha cama de casal, guarda-roupa novo, um pequeno banheiro privativo e uma janela com vista para a piscina. Achei melhor você ficar aqui, mais tranquilo, explicou Marcelo. Dá para estudar sem barulho, sem ninguém te incomodar. Lucas olhou em volta. O quarto era bom, melhor do que qualquer coisa que ele já teve, mas não parecia seu. Obrigado, murmurou. Se precisar de qualquer coisa, me chama. Eu vou deixar você à vontade para arrumar suas coisas. Quando Marcelo saiu, fechando a porta, Lucas foi até a janela. Do lado de fora, um jardim perfeito, piscina azul, muro alto isolando tudo do mundo. Sentiu-se preso numa gaiola de luxo. Pegou o celular velho e ligou para a mãe. Cheguei. E aí? Como é a casa? Perguntou Rosa, tentando soar animada. Grande demais, respondeu Lucas. Parece hotel. E seu pai? Está tentando. Ele olhou para a porta fechada, lembrando do olhar de Viviane. E a esposa dele? Lucas respirou fundo. Sorriu para mim. Não sei o que ela pensa de verdade. Dá tempo para vocês se conhecerem. Meu filho. As coisas não mudam de um dia para o outro. Eu sei. Te amo. Também te amo. Qualquer coisa, me liga. Tá. Desligou e ficou deitado na cama enorme, sem saber onde colocar os braços, as pernas, a cabeça. O silêncio ali era diferente do silêncio da casa de Rosa. No interior, sempre havia um cachorro latindo, um rádio ligado, uma discussão de vizinho. Ali, o silêncio parecia observá-lo. No primeiro jantar, Lucas entendeu que não era só impressão. A mesa grande tinha louça cara, taças alinhadas, guardanapos dobrados com delicadeza. Viviane serviu primeiro o prato de Marcelo, depois o dela. O de Lucas veio por último, com porção visivelmente menor, como se estivesse ali por educação, não por vontade. Está gostando da cidade? Marcelo perguntou, tentando sorrir. Ainda nem vi direito, respondeu Lucas. Amanhã eu te levo para conhecer a empresa. Você pode começar a aprender comigo como funciona. Viviane tomou um gole de vinho, os olhos fixos no prato. Marcelo, não acha melhor ele se adaptar primeiro? Tudo é muito novo para ele. Joga-lo direto na empresa pode ser demais. Havia algo na forma como ela pronunciou ele que soou como intruso. Ele se adapta trabalhando, replicou Marcelo, firme. Foi assim comigo. Viviane sorriu, mas o sorriso não chegou aos olhos. Claro, você sabe o que faz. Depois do jantar, Lucas ajudou a tirar as coisas da mesa. Na cozinha,
Enquanto Marcelo atendia uma ligação, ele e Viviane ficaram sozinhos. Essas roupas que você trouxe são todas suas? Ela perguntou, apontando para a camiseta simples e desbotada. São, respondeu Lucas, sem entender o que havia de errado. Amanhã vamos dar uma olhada em algumas peças novas para você. Nada demais, só algo mais adequado para esse ambiente. A palavra adequado ficou ecoando na cabeça dele. Adequado para quem? Para quê? Nos dias seguintes, os comentários continuaram. Nunca eram agressões diretas, sempre pequenas alfinetadas. Você mastiga muito rápido. Aqui a gente come com calma. Esse cheiro de óleo de motor gruda na roupa. Cuidado para não entrar assim em casa. Fala mais baixo. As paredes aqui são finas. O Marcelo precisa descansar. Separadas, pareciam conselhos. Juntas, eram tijolos construindo um muro entre ele e aquela casa. Lucas tentava engolir tudo. Pensava nas oportunidades que a mãe tinha mencionado. Pensava na promessa que fez a ela de um dia tirá-la daquela cidade pequena. Não podia desistir na primeira dificuldade. Na empresa, o tratamento era diferente. Marcelo apresentou aos funcionários como meu filho. Alguns olharam com curiosidade, outros com respeito automático. Marcelo decidiu que ele começaria no estoque, ajudando a organizar mercadorias, carregar caixas, entender a base do negócio. Não quero gente dizendo que você tem privilégio porque é meu filho, explicou. Se for para chegar no escritório, que seja por mérito. Lucas concordou. Carregava peso o dia todo, anotava códigos, aprendia aos poucos como funcionava a cadeia de fornecedores. Chegava em casa cansado, mas com uma estranha sensação de estar construindo alguma coisa. À noite, no entanto, a casa voltava a lembrá-lo de que ele não fazia parte daquele mundo. Em uma tarde qualquer, desceu para pegar água e ouviu a voz de Viviane na cozinha, falando ao telefone com alguém. Eu estou me esforçando, mas ele não combina com essa casa, ela dizia, sem notar a presença dele. Você vê o jeito que ele anda, as roupas, o jeito de falar. Parece que tirei alguém da rua e coloquei aqui dentro. Lucas congelou na porta, sem fazer barulho. O Marcelo se sente culpado. Ele acha que precisa compensar o tempo perdido. Eu entendo, mas isso está bagunçando tudo. A energia da casa, os planos, tudo. Ela virou devagar e o viu parado ali. Não se assustou. Apenas continuou. Depois te ligo. Encerrou a ligação, sem desviar os olhos do garoto. Você precisa de alguma coisa. Só vim pegar água, respondeu ele, com a garganta seca por outro motivo. Fica à vontade. Afinal, essa também é sua casa, disse, com um sorriso que não combinava com o que ele tinha acabado de ouvir. Naquela noite, no jantar, Marcelo percebeu o filho ainda mais calado que o normal. Está acontecendo alguma coisa? Lucas? Perguntou. Ele olhou rapidamente para Viviane, que servia salada com expressão neutra, depois para o prato. Só estou cansado, respondeu. Foi pesado hoje na empresa. Marcelo assentiu, orgulhoso. É assim mesmo no começo, mas você está indo muito bem. Estou orgulhoso, de verdade. Lucas forçou um sorriso. Viviane aproveitou a deixa para mudar de assunto. Marcelo, semana que vem temos aquele evento beneficente da associação. Vou precisar que você vá comigo. Claro, o Lucas pode ficar em casa. Não há lugar para ele ainda. São pessoas importantes, negócios delicados. Ele vai se entediar. Marcelo virou-se para o filho. Você se importa de ficar? É coisa muito formal mesmo. Não ligo, disse Lucas, por fora. Por dentro, entendia perfeitamente a mensagem. Ela não queria ser vista em público com ele. Na manhã de uma terça-feira, enquanto tomavam café, o celular de Marcelo tocou sem parar. Ele atendeu e foi ficando sério. Problema com um fornecedor grande, explicou, desligando. Vou precisar viajar hoje ainda. Talvez fique uns 3 dias fora. Lucas sentiu algo apertar no peito. 3 dias? Eu sei que é chato, mas faz parte do trabalho. Marcelo apertou o ombro do filho. Qualquer coisa, me liga. Eu atendo. Viviane ouviu tudo em silêncio, mexendo o café.
Depois que Marcelo saiu carregando a mala, a casa ficou estranhamente maior. O barulho do carro se afastando deixou um eco de vazio. No primeiro e no segundo dia, Viviane quase não falou com Lucas. Passavam um pelo outro como estranhos educados. Ele achou que talvez fosse melhor assim. Foi no terceiro dia que tudo mudou. Lucas desceu para o café. Preparou seu próprio pão com manteiga, espremeu um copo de suco de laranja e sentou. A cozinha estava silenciosa até Viviane entrar, sem maquiagem, de camiseta simples, o rosto menos controlado que o normal. Bom dia, arriscou Lucas. Ela não respondeu. Sentou-se à frente dele, cruzou os braços e o encarou. A expressão era outra, sem máscaras. A gente precisa conversar, disse, finalmente. Lucas deixou o copo na mesa com cuidado. Sobre o quê? Sobre você aqui. Ele sentiu o estômago virar. Eu não entendo. Você não pertence a esse lugar. Lucas falou sem rodeios. O Marcelo tem um coração mole. Vê o passado na sua cara e se sente culpado. Mas culpa não mantém uma família de pé. Lucas tentou manter a calma. Eu sou filho dele. Tenho o direito de estar aqui. Viviane deu uma risada curta, sem humor. Direito? Direito eu tenho. Eu estive do lado dele quando vocês viraram as costas. Eu trabalhei, construí essa casa com ele. Eu estava aqui quando você era apenas um nome numa cidade esquecida. Ele apertou os punhos. Eu não pedi para vir, mas veio. E, desde que chegou, tudo está fora do lugar. O Marcelo não pensa em outra coisa. Os sócios comentam. As pessoas perguntam. E eu não vou ver tudo que eu construí desmoronar porque você decidiu aparecer agora. As palavras foram petardos, uma atrás da outra. O que você quer que eu faça? Perguntou Lucas, sentindo a garganta queimar. Viviane inclinou-se um pouco para frente. Pega suas coisas e volta para sua mãe. Ele engoliu seco. Eu vou esperar meu pai voltar. Ele não está aqui, retrucou ela, levantando-se. E quando voltar, eu conto que você decidiu ir embora porque não se adaptou. Ele vai acreditar. Ele sempre acredita em mim. Ele sabe que eu não faria isso. Você não conhece o Marcelo como eu conheço. Ele prefere acreditar na versão que dói menos. E a versão que dói menos é que você não aguentou a pressão, não que eu mandei você embora. O silêncio pesou como chumbo no ar. Lucas olhou em volta. Aquela cozinha limpa, brilhante, sem migalha no chão, o inox reluzente, nada ali tinha o cheiro de casa. Se eu ficar, isso muda alguma coisa? Perguntou, já sabendo a resposta. Vai destruir meu casamento. E eu não vou deixar. Ele respirou fundo. Então está decidido, murmurou, levantando-se. Eu vou. Subiu para o quarto com as pernas bambas. Jogou a mochila em cima da cama e começou a enfiar roupas dentro quase sem dobrar. Não tinha muita coisa. 4 camisetas, 2 calças, algumas meias, um par de tênis. Tudo cabia em uma mochila e uma sacola. Pegou o celular e abriu o contato da mãe. O dedo parou em cima do botão de ligar. Se eu contar agora, ela vai sofrer junto. Pensou. Vai achar que foi culpa dela ter deixado eu vir. Guardou o telefone no bolso. Deu uma última olhada no quarto perfeito, que nunca foi dele de verdade. Quando desceu, Viviane estava na sala, folheando uma revista de decoração, como se nada tivesse acontecido. Não esquece de fechar o portão. Foi a única coisa que disse, sem levantar os olhos. Lucas abriu a porta. O ar do lado de fora parecia mais pesado, ao mesmo tempo mais real. O portão automático se abreviou quando ele chegou perto, como se também quisesse se livrar dele. Um dia eu volto por cima, pensou, magoado. Mas não é hoje. Caminhou até o ponto de ônibus da esquina. Sentou no banco de ferro e pesquisou no celular como chegar até a rodoviária. Seriam uns 40 minutos de ônibus lotado. Pior ele já tinha enfrentado. Enquanto isso, em outra cidade, Marcelo estava no meio de uma reunião tensa com fornecedores quando o celular começou a vibrar insistentemente. Viu o nome Dona Zuleide na tela, a funcionária mais antiga da casa, quase da família. Ela nunca ligava.
Com licença, disse aos homens em volta da mesa. Preciso atender. Saiu da sala e atendeu. Dona Zuleide, aconteceu alguma coisa. Do outro lado, a voz da mulher tremia. Seu Marcelo, me desculpa incomodar, mas eu não podia ficar calada. É sobre o Lucas. O coração dele acelerou. O que houve com o meu filho? Ele foi embora, seu Marcelo. Agora de manhã, a dona Viviane mandou-lhe pegar as coisas e voltar para a mãe dele. Eu ouvi tudo da área de serviço. Ela disse que não queria ele aqui, que ele não fazia parte dessa casa. Marcelo encostou na parede. A senhora tem certeza do que está dizendo? Palavra por palavra eu lembro. Ele tentou argumentar, disse que ia esperar o senhor, mas ela foi dura, muito dura. Falou que, quando o senhor voltasse, ia contar que o menino não aguentou e foi embora sozinho. Um misto de raiva e culpa subiu como fogo. Quando isso aconteceu? Tem uns 20, 30 minutos. Ele saiu com uma mochila nas costas e uma sacola na mão. Não sei para onde foi. Marcelo passou a mão no rosto, tentando reorganizar o pensamento. A senhora fez certo em me contar. E não se preocupe, ninguém vai tirar seu emprego por isso. Desligou com um obrigado engasgado. Voltou para a sala de reunião, mas não conseguiu entrar. Senhores, disse da porta, sem esconder o desespero no rosto. Eu preciso ir, problema de família. Continuamos isso por videochamada depois. Mas, Marcelo, viajamos até aqui. Eu sei. Peço desculpas, mas não posso ficar. Saiu sem olhar para trás. No estacionamento, jogou a pasta no banco de trás e ligou o carro. Enquanto saía da garagem, discou o número de Lucas. Chamou várias vezes. Foi para a caixa postal. Tentou de novo, e mais uma vez. Nada. Ligou então para Viviane. Ela atendeu com a voz habitual, controlada. Oi, amor. Já resolveu tudo aí? Onde está o Lucas? Perguntou Marcelo, direto. O silêncio do outro lado não durou nem um segundo, mas foi suficiente para ele perceber a hesitação. Deve ter ido para a empresa. Saiu cedo hoje. Não mente para mim. Eu sei o que você fez. A respiração dela mudou do outro lado da linha. Quem te contou? Não interessa. Você mandou meu filho embora da minha casa. Sua casa? Ela riu, nervosa. A gente construiu tudo isso junto. Quem estava com você quando ninguém mais estava? Eu só disse a verdade. Ele não se encaixa aqui. Marcelo, ele te lembra de um erro, e você tenta resolver a culpa trazendo problema para dentro. Meu problema é meu filho, retrucou ele, com a voz baixa de raiva. E você mexeu com a única coisa que eu deveria ter protegido desde o começo. Você vai jogar nosso casamento fora por um garoto que apareceu agora. Eu joguei meu papel de pai fora quando fui embora. Não vou fazer isso de novo. Marcelo, quando eu chegar, você sai dessa casa. Por bem ou pela justiça. Você não pode. Ele desligou antes de ouvir o resto. Continuou tentando ligar para Lucas, mas o telefone agora caía direto na caixa postal. Por favor, filho, fica bem. Só me dá tempo de chegar. Repetia na cabeça. 3 horas depois, chegou à rodoviária da capital. Correu olhar pelo salão cheio de gente, malas, gritos, vendedores ambulantes. O coração batia tão forte que parecia não caber no peito. Viu então, num banco de plástico encostado na parede, um garoto magro com a mochila no colo, olhando fixo para o chão. Lucas parecia menor do que realmente era, encolhido dentro de si. Marcelo não chegou correndo. Caminhou devagar, com medo de assustar o filho, de ele levantar e desaparecer em meio à multidão. Sentou ao lado dele em silêncio. Lucas percebeu a presença e virou o rosto. Ao ver o pai ali, os olhos se arregalaram. — O que você está fazendo aqui? Perguntou, a voz rouca. — Vim te buscar, respondeu Marcelo, sem rodeios. A Zuleide me ligou. Me contou o que aconteceu. Lucas fechou a cara, envergonhado. Eu tentei ficar, murmurou. Mas eu não. Você não tem que se desculpar por nada, cortou Marcelo. Nada do que aconteceu é culpa sua. Ela disse que eu não pertenço àquela casa.
Talvez esteja certa. Ela está errada, respondeu, com firmeza. E eu também estive errado esse tempo todo. Lucas franziu o senho. Como assim? Eu vi que você não estava bem. Vi os silêncios, o jeito que abaixava os olhos, a forma como se encolhia à mesa. Eu sentia que tinha algo errado, mas preferia acreditar que era só adaptação. Tive medo de encarar a verdade, que eu construí minha vida com a pessoa errada e deixei que ela machucasse você. As lágrimas começaram a subir nos olhos de Lucas. Eu só queria que desse certo, confessou. Por mim, por você, pela minha mãe. Marcelo respirou fundo. Eu também, admitiu. Mas tem coisa que não se conserta com mais eu. Hoje, na estrada, eu tomei uma decisão. Eu volto, você volta comigo, e o resto a gente resolve. E seu casamento? Acabou, disse, sem titubear. Eu terminei na ligação. Hoje a casa é sua e minha. Ninguém mais vai dizer que você não pertence a ela. Lucas apertou a alça da mochila. As lágrimas agora desciam sem permissão, silenciosas. E se, um dia, você arrumar outra pessoa e esquecer de mim de novo? Perguntou, com medo real. Marcelo virou-se totalmente para ele. Eu já perdi 18 anos da sua vida. Se eu te perder de novo, não tem casamento, empresa, dinheiro nenhum que conserte isso. Você é a prioridade agora. Os dois ficaram ali, lado a lado, no meio do barulho da rodoviária, como se existisse uma bolha em volta deles. Vamos? Perguntou Marcelo, levantando. A gente ainda tem muita coisa para consertar. Lucas hesitou apenas um segundo. Depois levantou também. A viagem de volta foi diferente. Ainda havia silêncio, mas não era mais um abismo. De vez em quando, Lucas perguntava algo sobre a infância do pai, sobre a época em que ele morava na mesma cidadezinha da mãe, sobre por que decidiu ir embora. Marcelo respondeu tudo, sem tentar se defender. Quando a gente chegar, o que você vai fazer? Perguntou Lucas, já perto do condomínio. Vou pedir para Viviane arrumar as malas, respondeu Marcelo, sem desviar os olhos da estrada. E depois a gente vai direto ver sua mãe. Ela precisa saber de tudo por mim, não pelos outros. Lucas ficou calado, pensando em Rosa. Ela vai ficar com raiva de você, disse. Ela tem todo o direito. Quando o portão do condomínio se abriu, Lucas sentiu o coração disparar de novo. Não era só medo da mansão, era medo do confronto. Você quer entrar comigo ou prefere esperar no carro? Perguntou Marcelo. Eu vou. Quero ver. Os dois desceram juntos. Marcelo abriu a porta da casa com a chave. Viviane estava na sala, mexendo no celular. Quando viu os dois, levantou tão rápido que quase derrubou o aparelho. Marcelo, eu? Não. Ele levantou a mão. Agora você escuta. Ela fechou a boca. Eu sei o que você disse pro meu filho. Sei que mandou ele embora, que humilhou, que tentou me enganar. A Zuleide ouviu tudo. Então foi ela. Viviane murmurou, com raiva. Não muda nada. O que muda é que, a partir de hoje, você não mora mais aqui. Você vai jogar fora tudo que a gente construiu por causa de um garoto que você abandonou e agora lembrou que existe. Disparou ela, a voz subindo. Não, respondeu Marcelo. Calmo. Eu vou jogar fora um casamento que permitiu injustiça dentro da minha casa. Viviane virou-se para Lucas. Olha o que você causou. Não era suficiente destruir a paz da minha casa. Agora está destruindo meu casamento. Lucas deu um passo atrás, mas Marcelo se colocou à frente dele. Ele não destruiu nada. Quem fez isso foi você. Eu não vou sair, insistiu ela, cruzando os braços. Você tem uma semana para arrumar suas coisas. Depois disso, advogado resolve. O olhar de Viviane ficou frio. Você vai se arrepender, Marcelo. Se tem alguém aqui que se arrependeu a vida inteira, esse alguém sou eu. E hoje essa história acaba. Ela pegou a bolsa, passou por ele sem olhar e bateu a porta com força. O barulho ecoou pela casa, misturado com o som do próprio passado sendo arrancado. Lucas ficou parado, sem saber se respirava de alívio ou medo. E se ela estiver certa? Perguntou, baixinho.
E se você se arrepender depois? Marcelo pôs as mãos nos ombros do filho. Se eu me arrepender de escolher você, eu não sou homem, não sou pai, não sou nada. Lucas deixou a mochila cair no chão. As lágrimas vieram de novo, mas, desta vez, junto com um pequeno pedaço de alívio. Marcelo puxou para um abraço que demorou 20 anos para acontecer. Você está em casa de verdade agora, Lucas sussurrou. Depois de um tempo, o garoto se afastou, limpando o rosto com a manga da camisa. Eu preciso falar com a minha mãe. A gente fala com ela pessoalmente. Arruma só o que você precisa levar agora. Depois a gente volta com calma. Pouco tempo depois, estavam na estrada de novo, agora rumo ao bairro simples onde Rosa morava. Lucas mandou uma mensagem avisando que estava chegando, mas não contou detalhes. Quando o carro parou em frente ao portão verde, Rosa já estava na porta, com o coração em disparada. Viu o filho descer com a mochila. Atrás dele, Marcelo. A expressão dela mudou de alívio para raiva contida em segundos. O que aconteceu? Perguntou, olhando diretamente para Lucas. Ele abriu a boca, mas Marcelo se adiantou. Posso entrar? A gente precisa conversar. Rosa olhou o rosto do filho, procurando qualquer sinal de machucado, físico ou emocional. Lucas assentiu, dizendo sem palavras que estava bem. Dentro da sala, eles se sentaram, Lucas no sofá, Rosa numa cadeira, Marcelo de pé. A Viviane mandou o Lucas embora da minha casa. Começou ele, sem rodeios. Humilhou. Disse que ele não fazia parte daquela família, que nunca devia ter ido para lá. Eu soube. Fui atrás dele na rodoviária e trouxe ele de volta. Acabei com o casamento. Rosa olhou para o filho. É verdade isso? Lucas respirou fundo. É. A raiva no rosto de Rosa era quase palpável. Você deixou isso acontecer? Gritou ela, levantando. Você disse que ia cuidar dele. Eu não estava em casa. Eu não sabia. Tentou explicar Marcelo. Você não saber não te inocenta, rebateu ela. Você prometeu proteger ele. De novo, você falhou. Mãe, calma, pediu Lucas, levantando também. Ele foi me buscar. Brigou com ela, mandou ela embora. Terminou tudo. Rosa olhou de um para o outro. A respiração estava acelerada. Você estava na rodoviária sozinho? Perguntou ao filho. Estava, mas não por muito tempo. Ele chegou, respondeu Lucas, e disse que era eu o casamento. Escolheu a mim. Ela levou as mãos ao rosto, tentando segurar as lágrimas. Quando conseguiu respirar melhor, encarou Marcelo. Você acabou o casamento? Acabei. A casa é minha e do Lucas agora. Quero que ele tenha um quarto lá que seja dele de verdade. E quero, ele engoliu seco, consertar, pelo menos em parte, a vida de vocês dois. Rosa se sentou de novo, como se as pernas não aguentassem mais. 18 anos eu esperei você escolher ele, murmurou. Hoje você escolheu. Tarde demais, mas escolheu. Marcelo sentou na cadeira em frente, mantendo uma distância respeitosa. Eu não vim pedir para você voltar para mim. Nem seria justo, disse. Vim para pedir perdão. E para fazer uma proposta. Ela estreitou os olhos. Que proposta? O Lucas vai continuar estudando e trabalhando comigo na cidade. Quero que ele tenha a chance que eu não tive. Mas ele precisa de você por perto. E você merece uma vida melhor também. Eu encontrei um apartamento simples, mas bem localizado, perto da minha casa. Quero pagar o aluguel pelos próximos meses, até você se estabilizar. Rosa soltou uma risada incrédula. Você acha que pode comprar o que fez com o aluguel? Não, respondeu ele. Rápido. Não é caridade. É responsabilidade. O mínimo que eu posso fazer depois de tudo. Ela ficou em silêncio, olhando para o chão. Lucas, no sofá, estava tão tenso que parecia prender a respiração. Mãe, chamou, com cuidado. Eu quero que você vá. Não por ele. Por você. Por nós. Se não der certo, se eu não me adaptar, se der tudo errado, a gente volta junto. Rosa levantou a cabeça. Olhou para o filho, depois para Marcelo.
Você garante que vai cuidar dele? Perguntou ao ex-marido. Com tudo que eu sou, respondeu. E se você falhar de novo, aí eu perco o direito de olhar para a cara de vocês, disse, sem desviar os olhos. O silêncio que se seguiu foi pesado, mas diferente. Não era mais a ausência de palavras, era o peso de uma decisão que mudaria destinos. Finalmente, Rosa suspirou. Eu vou, disse, por fim. Mas trabalho, pago minhas contas. Não vou viver pendurada em você. É exatamente isso que eu espero, respondeu Marcelo. Te dar um empurrão, não uma coleira. Ela se levantou e foi até o quarto de Lucas. Bateu de leve na porta, mesmo sabendo que ele estava na sala. Pode sair, que eu sei que você está ouvindo faz tempo, falou, rindo sem humor. Lucas apareceu na porta, o rosto meio vermelho. Desculpa, mãe. Ela o puxou para um abraço forte. Você quer isso mesmo? Perguntou, sussurrando. Quero, mas só se você vier junto. Então vamos tentar, respondeu. Mas se ele pisar na bola de novo, a gente vai embora juntos. Lucas assentiu, emocionado. Uma semana depois, um caminhão de mudança parou em frente a um pequeno prédio de 3 andares, em um bairro simples, mas bem cuidado da cidade grande. Rosa desceu do carro e olhou para cima. As janelas tinham cortinas novas, o portão era de ferro pintado, havia árvores na calçada. Não era luxo, mas era muito mais do que ela tinha antes. É aqui, disse Marcelo, mostrando as chaves. Apartamento 203. 2 quartos, sala, cozinha, um banheiro. Tem uma escola boa aqui perto e um posto de saúde a 10 minutos. Subiram as escadas. Ao abrir a porta, Rosa parou na entrada. A sala tinha sofá novo, mesa pequena, cozinha com fogão, geladeira, armário simples. Eu escolhi o básico, para você ir colocando sua cara depois, explicou Marcelo. Se algo não gostar, a gente troca. Está ótimo, respondeu ela, sem conseguir disfarçar o brilho nos olhos. O contrato de aluguel estava pago por 6 meses. Rosa arrumou o apartamento com calma, pendurou fotos, colocou panos de prato coloridos, trouxe suas panelas preferidas. Em pouco tempo, conseguiu vaga como professora em 2 escolas do bairro. O salário era melhor do que ganhava no interior. Lucas começou a rotina nova. Manhã na empresa, ajudando no estoque, aos poucos, aprendendo parte administrativa. Fim de tarde na casa do pai, algumas noites jantando com Rosa no novo apartamento. Circulava entre os 2 mundos finalmente, sentindo que tinha raízes em ambos. Marcelo, por sua vez, começou a reaprender o que era ser pai. Levantava cedo para fazer café. Esperava Lucas chegar do trabalho. Perguntava sem vadir, ouvia sem interromper. Às vezes levava sobremesa na casa de Rosa, batia na porta, entrava, tomava café com os 2 e ia embora sem tentar forçar nada. 3 meses depois, numa sexta-feira à noite, Marcelo convidou os 2 para jantar na casa dele. Não precisa, Rosa desconversou. Já está ajudando demais. Não é ajuda, é um jantar. Só isso, ele insistiu. Eu cozinhei. Rosa ficou curiosa com essa parte. Quando chegaram, a casa estava diferente. Menos quadros exagerados na parede, menos objetos de luxo, mais espaço. Marcelo tinha tirado peças que lembravam demais Viviane. Simplificada decoração. A mesa estava posta com arroz, feijão, carne acebolada e salada. Comida de casa, não de restaurante. Eu que fiz, ele confessou. Sem graça. Se ficar ruim, a gente pede pizza. Se tiver sal, já está ótimo. Rosa respondeu, sentando. O clima no jantar era estranho no começo, mas foi se soltando. Lucas contava casos da empresa, falava de um projeto novo de informatização do estoque, ria de coisas que aconteceram no ônibus. Marcelo ouvia com orgulho. Rosa observava, tentando conciliar o homem que sofreu por causa com o homem que agora tentava consertar as coisas. Depois do jantar, Lucas saiu para ver um jogo na TV da sala. Ficou ali, vibrando com um lance, gritando um gol, rindo das próprias piadas. Na cozinha,
Rosa e Marcelo ficaram sozinhos, lavando e enxaguando pratos. Obrigada pelo jantar, ela disse, secando as mãos no pano. Obrigado vocês por terem vindo, ele respondeu. Ela o olhou de lado. Eu sei que você está fazendo esforço. Sei que deve ser difícil encarar todo dia o que você deixou de ser. É justo, respondeu ele, sem tentar se justificar. Eu mereço carregar esse peso. Talvez, admitiu. Mas vejo como Lucas olha para você agora. Não é mais o pai imaginário, perfeito. É o homem real, cheio de defeitos, que decidiu tentar. Isso vale alguma coisa. Marcelo ficou sem saber o que dizer. Você está me perdoando? Arriscou. Não, respondeu, sem rodeios. Ainda não, mas estou tentando um dia de cada vez. Não por você, por ele. Porque ele merece ter uma família, mesmo que seja torta, remendada, cheia de cicatriz. Ele assentiu, aceitando. Quando voltaram para a sala, Lucas estava no sofá, descascando uma laranja e contando uma cena do filme que queria assistir no fim de semana. Gesticulava, imitava vozes, ria alto. Rosa riu também, sem perceber. Marcelo olhou os dois e sentiu que, finalmente, estava no lugar onde deveria ter estado desde sempre. Na saída, depois que Rosa e Lucas foram embora, ele ficou na porta da casa, vendo o carro se afastar. Voltou para dentro, pegou o celular e viu uma foto que Lucas tinha tirado durante o jantar. Os três sentados à mesa, sorrisos meio tortos, mas verdadeiros. Subiu as escadas devagar. Passou pelo quarto de Lucas, agora com alguns objetos espalhados, um tênis largado, um caderno de anotações, uma jaqueta na cadeira. Sinais de que, finalmente, alguém vivia ali de verdade. Fechou a porta com cuidado. No dia seguinte, acordaria cedo, faria café, chamaria o filho para comer antes de ir para o trabalho. Talvez passasse no apartamento de Rosa depois, só para saber como tinha sido o dia dela. Ele não podia apagar o passado, nem recuperar os 18 anos que deixou escapar, mas, pela primeira vez, sentia que estava presente no próprio presente. E, às vezes, isso era o começo de tudo que ainda podia ser consertado.